Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de outubro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o conflito por trás de todos os conflitos. O texto que vai nos acompanhar durante toda a semana é Josué capítulo 10, verso 14, que diz assim: Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Essa vai ser a lição de número 4 do nosso trimestre, que já vai avançando a todo vapor. Quando olhamos para o livro de Josué, uma coisa que já analisamos logo de cara é que esse livro ele fala sobre guerras, sobre conflitos, sobre conquistas. Estamos falando de Deus dando ordens para que uma nação invada uma região inteira, e a terra de Canaã era uma terra com cidades-estado, onde cada cidade possuía a sua muralha, seus portões, seu exército e o seu rei. Tinham a sua vivência, a sua rotina, haviam coalizões que eram feitas às vezes entre um ou mais dos reis de uma determinada região, mas uma coisa é fato, as cidades elas funcionavam de forma independente. De uma hora para outra, aparece um povo que vem do Egito, que havia sido escravizado lá, e agora parece que eles simplesmente estão fazendo com que uma outra nação pague o preço pelo fato deles terem que se estabelecer em outro lugar, não apenas uma outra nação. Os povos de Canaã, porque ali as listagens de povos que vão aparecer ali são realmente grandes. Os heteus, os ferezeus, jebuseus, heveus, além, é claro, de mencionar os próprios filisteus, era uma quantidade de povos que dominavam aquela mesma região. Não parece muito justo quando olhamos para essa situação numa perspectiva um pouco mais leviana. Mas quando nos aprofundamos um pouco mais, nós entendemos que existem alguns princípios que são estabelecidos no contexto do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Quando você vai olhar para a Bíblia numa perspectiva um pouco maior, que é o que a gente vai fazer essa semana, na primeira parte nós vamos dar uma olhada naquilo que acontece por detrás dos bastidores, na própria teologia bíblica do grande conflito, para tentarmos compreender por que, às vezes, acontecem algumas questões que abrem portas para que conflitos acabem acontecendo, ou uma intervenção da parte de Deus de forma soberana na história acabe tendo lugar. Quando você pensa em intervenções mencionadas por Deus no contexto da Bíblia, como o dilúvio, o Senhor Deus, em determinado momento, olhou para a humanidade e viu que eles haviam ultrapassado uma determinada barreira, a sua maldade era constante, eles acabaram se tornando um risco para si mesmos e para os outros. O Senhor Deus enviou um dilúvio e destruiu a todos. Recomeçou a história com Noé e sua família. Algum tempo mais tarde, na época de Abrão, já estamos falando agora da mesma região, a região de Canaã, uma das regiões mais prósperas, a região da planície do Jordão. Estamos falando das cidades de Sodoma, Gomorra, bem como 5 cidades da Campina que foram destruídas pelo fogo e o enxofre. Os únicos que escaparam foram Ló e suas 2 filhas. A esposa que foi tirada de lá acabou retrocedendo e morreu junto com a própria cidade, foi destruída com a cidade. Por que é que em alguns momentos decisões como essas são tomadas? O próprio fato do Senhor Jesus ser apresentado, do Senhor Deus ser apresentado como aquele que luta pelo seu povo, e aqui essa semana nós vamos ver temas como o anjo do Senhor, o chefe do exército do Senhor, termos que são utilizados para descrever Deus lutando em favor do seu povo. Nós vamos voltar até o começo da história, quando a rebelião começou no céu e acabou se instalando depois aqui na própria terra. Como esses conflitos nos mostram a preocupação de Deus com o seu povo e, ao mesmo tempo, com o planeta. O planeta é do Senhor Deus. Ele não é da rebelião, não é do rebelde. Como o Senhor Deus lida com isso? Por que ele encara algumas lutas, como são mencionadas aqui? Você vai perceber nitidamente que existem momentos no decorrer da própria narrativa que a descrição é feita
mencionando que Josué dizia que Deus lutava pelo seu povo. Os próprios cananeus mencionaram que Deus lutava por Israel. Raabe, lá na cidade de Jericó, também mencionou a mesma coisa, que Deus lutava por Israel. O próprio Deus mencionou que lutava pelo seu povo. Por que essas batalhas acabaram acontecendo dessa forma e como é que esse limite pode ser ultrapassado? E ao mesmo tempo nós vamos terminar a lição dessa semana olhando para a última grande batalha que será travada entre as forças do bem e do mal e como o Senhor Deus a vencerá, porque ele luta em favor do seu povo. Lutar contra o povo de Deus é o mesmo que lutar contra ele. E lutar contra Deus não é uma empreitada que pode trazer de alguma forma a vitória. Eu quero orar com você neste momento e talvez você esteja enfrentando lutas, dificuldades, provações, momentos em que a sua fé está sendo provada. Eu queria te desafiar a colocar esses embates nas mãos do Senhor, o Senhor que luta em favor do seu povo. Ora comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos do teu cuidado, da tua proteção. Ajuda-nos a viver uma experiência extraordinária ao teu lado, tendo a certeza de que o Senhor luta em favor do seu povo. Colocamos diante do Senhor nossas necessidades e pedimos, batalhe por nós, Pai. Dê-nos vitórias, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estudar conosco a lição da Escola Sabatina aqui no canal. Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Eu te desafio a deixar o seu like, o seu comentário. Junto com o comentário, coloque o seu pedido de oração para a gente poder estar orando junto. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Queremos conseguir chegar dentro de pouco tempo aos 50 mil inscritos aqui no canal. E para isso dependemos de você, o que vai fazer com que o YouTube coloque esse conteúdo à disposição de mais pessoas. Não seja só um consumidor do conteúdo daqui, mas seja também um colaborador. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu estudo a lição. E você?